Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Bem-vindos a esta quarta-feira fria, esta semana as temperaturas subiram e hoje vamos falar de algo mais quentinho, não é? Que vamos falar de comida e vamos conhecer uma nova residente que vai fazer parte da nossa equipa de profissionais, já vou apresentá-la, mas quero cumprimentar todos os que nos estão a ver e ouvir nas nossas páginas de Facebook, quem nos vê na página e ouve, mas também quem só nos ouve nos 98.7. Sejam bem-vindos ao Pausa. Hoje o nosso tema é, na verdade, este equilíbrio alimentar nesta época de festas, natalícia, e depois também temos a passagem de ano. E para falar sobre alimentação, nada melhor que alguém desta ciência, não é? E queria que todos cumprimentassem a Bárbara Plácido, nutricionista. Bem-vinda! Obrigada. Bem-vinda ao Pausa, Bárbara. Obrigada por teres abraçado este projeto, por teres aceito o nosso convite e por estares cá connosco na equipa de residentes. Sim, não vai ser só uma vez. Esta é a tua estreia neste estúdio, mas vais voltar porque realmente nós somos aquilo que comemos e a nutrição é uma ciência que nos ajuda muito, não é? Até nas questões psicológicas. Não é? Sim, sem dúvida. Quando eu tenho pacientes que valorizam esta hidratação e esta nutrição equilibrada, depois os objetivos terapêuticos mesmo na minha área acontecem de outra forma. Por isso, muito obrigada e bem-vinda. Obrigada, eu é que agradeço também a oportunidade de estar aqui convosco. Ótimo, ainda bem, o que eu quero é que tu te vás sentindo cada vez mais à vontade, não é? É o que eu digo sempre às meninas quando vêm a primeira vez e que sintas que isto te faz sentido e que és feliz aqui. Está bem? Acho que eu e todas as pessoas que nos estão a ver e ouvir. Então, Bárbara, se calhar vamos começar por tu partilhares com quem nos está a ver e ouvir o que é que, na verdade, te apaixonou nesta área das ciências da nutrição, como é que ela entra na tua vida e porquê as ciências da nutrição? Força! Pronto, eu sempre fui assim um bocadinho curiosa acerca do que cada alimento fazia e na parte do nosso corpo. Okay. E pronto, decidi aprofundar os meus conhecimentos. Entretanto, eu entrei na Universidade em Ciências da Nutrição precisamente por perceber o impacto que a alimentação tinha na saúde. Daí também o meu grande interesse é também ser a parte das crianças, porque é desde pequenininho que nós percebemos que depois temos... acabamos por aquilo que comemos em pequeninos acaba sempre por... E estes hábitos acontecem e se nós trabalharmos de tenra idade acabam por ficar cristalizados, enraizados nas nossas rotinas, certo? Porque a Bárbara é também pós-graduada em nutrição pediátrica, certo, Bárbara? E isto aqui surge depois da tua primeira formação, efetivamente porque que acreditas que é isso, não é? Se nós trabalharmos até desde a introdução alimentar, nós aqui com a nossa nutricionista residente, com a Maria, trabalhamos também esta parte até antes do nascimento, não é? Como é que a grávida pode treinar isto no seu bebê, e é impactante e é muito mais do que uma questão estética, tem a ver com estas questões mais de saúde, certo, Bárbara? Quando suscitou esta curiosidade, tinha mais a ver com isto, ou seja, o que é que os nutrientes, de que forma implicam o nosso sistema e o nosso equilíbrio, é por aí, Bárbara? Sim, sem dúvida, e lá está, depois também, eu já entrei com o bichinho da pediatria, sim, mas depois fiz um estágio em pediatria e aí depois entrei na pós-graduação e realmente é desde pequenininho, certo, desde da barriga da mãe que nós
educamos para depois no futuro e na parte adulta também os comportamentos são espelho daquilo que Verdade. inicialmente comemos, experienciamos. Hoje em dia, Bárbara, é disso que tu fazes, que tu praticas na tua área profissional, certo? Como é que é o dia-a-dia da Bárbara? Ou seja, o que é que tu fazes? Eu dou consultas em algumas clínicas, abri agora um espaço próprio há cerca de um Parabéns! mês. Obrigada. Parabéns pelo teu empreendedorismo também, não é? Obrigada, pronto. E faço consultas do adulto também, mas também de grávida e de criança. Ok. Qual é aquela faixa etária que mais te apaixona? São as crianças, é Sim, isso? eu gosto muito de trabalhar com Sim. crianças, mas também gosto muito de trabalhar a parte do emagrecimento No adulto. Sim. E a nutrição no geral, Sim, é isso? Sim. Para quem nos está a ver e ouvir, Bárbara, algumas características tuas, eu sei que é sempre muito difícil nós falarmos sobre nós, até porque nós temos uma dificuldade muito grande, Bárbara, em parar e olhar para nós. Isso é Não é? Nós somos profissionais de saúde, ou seja, nós cuidamos do outro e às vezes o pausar um pouco para olhar para nós e para refletir sobre nós, temos que ir cultivando isso e nós profissionais ajudarmos umas às outras nesse sentido. Mas para que as pessoas te conheçam melhor, ou seja, quais são os hobbies que tu gostas de fazer, quais são aquelas tuas características que tu achas que quem ouve percebe logo qual é a essência da Bárbara? Conta-nos. Eu gosto muito de praticar exercício físico e por isso, pronto, não dispenso o ginásio. Ok. E és daquelas que vai com regularidade? Sim, vou todas as semanas, pelo Muito menos bem. 2 ou 3 vezes por semana estou lá. Queria que fosse mais, mas infelizmente às vezes não temos tempo para isso. Mas Certo. O foco e a ginásio disciplina também é muito Sim. importante nesse sentido. Sim. Mas é algo que é prazeroso para ti. Sim, exatamente. E também nos ajuda muito o facto de praticar exercício físico e termos uma alimentação equilibrada. Certo. Ok? Porque uma puxa pela outra, digamos. Certo. E gosto muito de fazer equitação também. Ok. Pronto. E assim, as duas coisas assim que eu Tu gosto mais gostas mais de fazer nos teus sim. tempos livres. Ok. Então, características tuas, qualidades que tu valorizas. Eu Pensa acho- lá sobre ti. Eu considero-me uma pessoa empática. Ok. Sou sincera, acho que sou de fácil trato, acho que consigo ter uma conversa facilmente com alguém, até porque gosto muito de conversar e falo muito. Boa. Bem-vindo ao Pausa. A empatia também é importante na nossa prática Sim, profissional, sem dúvida. não é? Tentar... Na nossa parte, no nosso social também, obviamente, Sim. mas quando nós recebemos e tocamos a vida de alguém, se não formos empáticos é difícil de chegar lá, não é? Sim, acho que é muito importante conseguirmos nos pôr no lugar do outro e conseguir tentar perceber aquilo que realmente é necessário naquela altura para conseguirmos até termos bons resultados, assim, Certo. porque também frieza e distanciamento acaba por nos não permitir... E o julgamento, não é? Sim. Porque as pessoas chegam perto de ti, não é? Cada vida que tu tocas e têm hábitos diferentes e muitas vezes vamos todos de pernas para o ar, não é? A precisar de alguma orientação. E se não existir essa empatia, esse não julgamento, que nós profissionais de saúde temos esse dever, não é? Fica tudo muito mais difícil e depois o processo clínico não avança, certo, Sim, Bárbara? Ok, empática. Eu acho que também és sonhadora e empreendedora, porque acabaste de partilhar que abriste o teu espaço e isso é só para os corajosos e sonhadores, não é? E vamos-te conhecendo ao longo dos programas que também vais participando e mais uma vez obrigada por estares cá. Então, porque é que a nossa Bárbara hoje faz o Pausa com Saúde Mental? Porque estamos nos a aproximar de algumas festividades que incluem e a nossa cultura, não é? E as nossas tradições de estarmos à mesa, de conversarmos, de convivermos. Nós começamos a conviver logo no início. Quando é que vamos nos juntar para fazer um convívio de Natal? Da clínica, do amigo, da outra clínica, de não sei o quê, não é? Ou seja, nós estamos numa época, dezembro, é um mês complexo neste sentido. Então nós escolhemos como tema, as duas, o equilíbrio alimentar na época natalícia, porque na verdade isto deve ser muito difícil, manter o equilíbrio nesta fase, certo, Bárbara? É um bocadinho difícil, sim, mas não é impossível e por isso é que temos aqui alguns pontos-chave que vamos falar até, certo, para conseguirmos ter aqui um Natal equilibrado, na mesma, certo, com
toda a alegria, toda a paz e estar com os colegas e família. Mas lá está, com equilíbrio. Okay? Não desvalorizar este autocuidado. Eu às vezes falo muito, por exemplo, no sono, porque é muito descurado na nossa cultura, ou seja, se eu desmarco um compromisso, já falei aqui em alguns programas sobre isso, se eu desmarco um compromisso porque preciso mesmo descansar, tu és uma idiota, quer dizer, vais perder tempo a dormir quando podes. E a alimentação também é muitas vezes posta em segundo plano, ou porque não tive tempo de lanchar porque tinha muito trabalho, ou porque que se lixe, é dezembro e então vou comer porque é época das rabanadas e não sei o quê, e muitas vezes descuramos este autocuidado em detrimento de outras coisas. E o que nós queremos explicar é que não é suposto que nós façamos muitas restrições, nem em dezembro, nem em nenhuma altura do ano. Exatamente. Certo, doutora nutricionista? Concordo. Mas que efetivamente isto esteja na nossa consciência, não é? Para quando nós tivermos que fazer algumas escolhas, o façamos. E tu trouxeste-nos aqui alguns pontos-chave que principalmente em dezembro, por isso, não é? Gostávamos de partilhar com quem nos está a ver e ouvir, certo? Exatamente. Então bora lá, primeiro ponto-chave. Pronto, eu considero sempre muito importante e falo muitas vezes disto em consulta, que é não andarmos aqui o dia de Natal todo a saltar refeições para ganharmos fichas, entre aspas, para depois gastar na noite de Natal e na ceia de Natal. Não. Não, desculpa interromper-te, Bárbara, nós às vezes até dizemos a brincar, já não como há 2 dias, exatamente, né? Quando vamos à casa de alguém, que não é verdade, não é? Mas isso acontece. Há pessoas que não tomaram o pequeno almoço ou não almoçaram para depois poder... Porquê que isso é um mito e o que é que pode acontecer, Bárbara? Pronto, o que é que vai acontecer? Nós, ao estarmos sem comer tanto tempo, depois vamos chegar à ceia de Natal esfomeados. Certo. Okay? Reservas, já era? O que é que vai acontecer? Vamos olhar para aquela mesa cheia de entradas, vamos comer as entradas todas que queremos e nos apetece, porque achamos que, ok, tive o dia todo sem comer, certo. Por isso acho que agora chegou a altura de aproveitar aquilo que não tive a aproveitar até agora. Certo. E isso é um erro muito grande, porque vamos acabar por comer muito mais do que aquilo que era suposto. O que é que acontece? Era preferível, é preferível mesmo termos o dia alimentar bem estruturado, fazer no mesmo pequeno almoço, lanches intermédios, almoço, e depois, quando chegar à ceia de Natal, estamos com fome e saciedade controlada, ou seja, vamos conseguir consumir um bocadinho de tudo, mas não tudo, ok? Isso. Vamos conseguir olhar para a mesa e dizer, ok, está-me mesmo a apetecer aquilo e é aquilo que eu vou comer. Enquanto que se chegarmos ali cheios de fome, vai apetecer comer tudo e não vai dar para... E depois nem é só o tudo, é a quantidade que nós ingerimos de cada. E o nosso corpo provavelmente aí já está em carência de alguns nutrientes, não é? E vai ser difícil. Aí é difícil, aí é tipo comer tudo. Ok, primeira dica, por isso, não deixem de comer durante 2 dias, não pulem refeições, principalmente nesta fase em que nós temos, na verdade, sabemos que vamos ter um jantar ou um almoço no 25, não é? Com mais composição do que é habitual, não é? Outra dica. Ora bem, hidratação. Esta aqui é que hidrata-te. Não deve ser esquecida, não pode nem deve, e isto fora Natal e Natal. Isto porque nós não conseguimos perceber o que é a fome e a sede. Ou seja, se o nosso corpo estiver com sede, vai ser fome é fome o sentimento, entre aspas, que nós temos. Por isso é muito importante a hidratação nesta fase. E não só. Sim, ao longo do ano inteiro, não é? Sim, mas na altura de Natal é muito propício também a ingestão de bebidas alcoólicas, refrigerantes. Pronto. Eu não estou aqui para dizer para não consumirem de todo bebidas alcoólicas. Estamos a falar em equilíbrio e consciência, não é, Bárbara? Refrigerantes, mas pelo menos ir intercalando água com vinho e depois água e depois um bocadinho de refrigerante, e não ser apenas e só refrigerantes e bebidas alcoólicas, porque é Natal e porque hoje eu posso tudo. E este posso tudo é que é perigoso também, não é, Bárbara? E quando nós falamos em hidratação, muitas vezes não é esquecida por vocês, como é óbvio, aliás, está na roda dos alimentos, não é? Por alguma razão. É muito importante, e sabes que eu em consulta também pergunto se as pessoas bebem água, porque nós também precisamos hidratar o cérebro. E muitas vezes, quando nos sentimos mais cansados, sentimos mais dores de cabeça, eu, pelo menos, pergunto, tens bebido água? Não, então vai lá beber aguinha, não é? E isto também
o que tu estás a dizer e a explicar é que isto até pode influenciar a forma como nós comemos, ou o que nós vamos comer, ou o que nos vai apetecer comer. É isso, Sim, Bárbara? Sim, por causa da saciedade. Não conseguimos perceber se é sede, se é fome. Certo. E vamos estar, imaginemos que é desidratação, vamos estar a comer e não vamos saciar aquilo que o corpo quer. Okay? Certo. E Por isso, principalmente nesta fase, comecem a beber aguinha logo de manhã. A água ou chá, mas já a água é o ideal, não é? A água que vai repor aqui os minerais que nós precisamos. Ok, boa. Falaste em bebidas alcoólicas, não foi? Nesta fase nós brindamos, nós estamos à mesa. Existem pessoas que não ingerem bebidas alcoólicas, existem pessoas que o fazem com moderação, que é isso que nós aconselhamos. Mas temos brindes, sempre que nós associamos o celebrar à mesa, se existir este consumo controlado de bebidas alcoólicas, há sempre ou um vinho ou uma champanhe, não é? Em relação a esta ingestão de bebidas alcoólicas, Bárbara, o que é que achas que é importante partilharmos com quem nos está a ver e ouvir? Pronto, mais uma vez o equilíbrio volta a ser a chave. O que é que acontece? Quando bebemos vinho, era aquilo que eu falei anteriormente, termos sempre tendência a intercalar com a água, ok? E não ser por isso sempre... que numa mesa bem posta temos os dois copos. Exatamente. Não é só se nós queremos água ou se nós queremos vinho, é beber os dois. A água é tem isso? que lá estar sempre e depois temos aquilo que está a acompanhar. Ou seja, a bebida, o vinho ou a bebida alcoólica é para nós saborearmos e não para matarmos a sede. Será isso? Exatamente, perfeito. Pronto, boa dica. O facto de nós planearmos ou termos uma mente, ainda hoje vi um post sobre isso relativamente às festas, era mais direcionado à poupança e ao equilíbrio, porque nós sabemos que as listas são os nossos maiores aliados, mas tu achas que o planear, mais de qualquer outra fase do ano, pode ser importante? Como é que devemos fazer? Explica-nos, Bárbara. Sim, sem dúvida. Planear refeições é uma questão importantíssima nesta altura porque, como sabemos, existem imensas opções numa mesa, ok? Por isso, aquilo que nós devemos fazer é ingerir aquilo que nós mais gostamos. Certo. Eu digo sempre isto, que é, nós podemos comer de tudo, mas não tudo. Ou seja, podemos sempre pegar num prato e tirar um bocadinho de cada daquelas coisas que mais gostamos e temos ali aquilo que nos vai fazer sentir bem e nos vai dar algum prazer. Certo. E não estar a tirar uma porção de cada vez, porque isso vai-nos dar um exagero garantido. Ou seja, quando tu falas em planear, mais do que termos uma emenda daquilo que vai acontecer, porque até podemos não ser nós a cozinhar, não é? É nós tomarmos consciência antes de irmos para o jantar ou para o almoço, não é? Do que é que provavelmente estará e do que estará, o que é que eu não posso dispensar. Tipo, o meu doce preferido de Natal são bilharacos, aqueles docinhos de abóbora, não é? Sim. Então, eu vou comer 2. É isso, e depois vou comer um bocadinho de pão de ló. É por aí? Eu considero mais importante pegar mesmo no pratinho e meter um bilharaco, meter ou seja, não tem que ser no dia anterior. Um bocadinho... Não, também não. Tentar que não ultrapasse aquele prato. Ou seja, vamos arranjar forma de caber um prato assim, de cada... né? Não, um pratinho de sobremesa. Quem nos está só a ouvir, eu fiz o gesto para um prato normal, ok? Não, um prato de sobremesa. Exatamente. Porque é sobremesa, não é? Exatamente. E retirar um bocadinho de cada, isto para as entradas, isto para a sobremesa, porque é isso que nos vai permitir experienciar tudo. E não ficarmos a pensar de que, ok, até me apetecia aquilo e não comi. Certo. Porque mais tarde isso pode virar até, a restrição gera sempre compulsão e depois vai chegar ao dia em que, ok, eu não comi aquilo naquele dia, mas agora está-me a apetecer. Vou fazer rabanadas fora da época e vou comer 3. Exatamente, é mesmo isso. É mesmo isso, porque depois as pessoas ficam a pensar e isto é uma coisa super normal. Não nos devemos também culpar, entre aspas, por isso é que eu digo sempre, ok, apetece, é preferível comer do que andar aqui à volta e não comer para depois mais tarde ir a exagerar. E é mesmo este sentimento de alguma angústia, porque estou ali a controlar demasiado uma coisa que está aos meus olhos e que todas as pessoas estão a degustar, que a questão é essa, não é? E tu falaste aí numa emoção muito importante que é a culpa, que é uma emoção normal, faz parte do nosso dia-a-dia, mas que tem uma função. Refletir e fazer diferente a seguir. Ou seja, tirando isso, não serve para nada. Por isso, eu fazer esta restrição, não é, daquela refeição ou daqueles doces, só porque só vou comer aquele bocadinho,
e depois de repente não faço este planeamento e como demasiado e depois vou-me sentir culpada, não faz sentido, já comi, por isso a culpa não faz sentido. É nós percebermos o que é que no passo seguinte e no dia seguinte ou na festividade seguinte eu posso fazer diferente. E o objetivo de estarmos a fazer este programa hoje é antecipar um bocadinho isto, trazer isto à consciência das pessoas, não é? E a dica da Bárbara Plácido é esta, ou seja, eu vou comer um bocadinho de tudo, mas não vou comer tudo. Por isso vou pegar o meu pratinho de sobremesa, vou tirar um bocadinho de cada docinho de Natal que eu mais gosto e vou saborear. Já vamos falar de outra dica mais à frente, que eu tenho este defeito, sabes? Depois eu ando para a frente. Neste saborear e neste degustar com calma, que também pode ajudar nesta saciação, porque o nosso cérebro é espetacular e o nosso organismo está ali todo organizado, mas às vezes não são tão rápidos como o nosso pensamento, e às vezes é preciso dar tempo ao tempo. Concordas comigo? Concordo. Tu deves trabalhar isto também nas tuas consultas, já vamos chegar lá. Ok. Quando nós falamos nós já demos aqui pelo menos 4 pontos-chave. Quando nós falamos nestes pontos-chave, é sempre respeitando também a necessidade de cada pessoa, cada família, cada tradição que é diferente. E não é passar a ideia de que vamos ter uma alimentação exatamente igual àquela que temos durante as outras semanas ou durante estas refeições, porque na verdade cada casa tem a sua tradição, existem efetivamente doces e mesmo o prato principal que é diferente do dia comum, não é? Sim. Sem dúvida. E ao ir adaptando isso, não é, exatamente, Bárbara? Exatamente. O prato principal, até na altura de Natal, eu nem considero que seja assim o mais... Certo. Quem come bacalhau, não é? Porque nós temos aqui o bacalhau, temos aqui o peru, pronto. Sim. Depende também da forma como é confeccionado, mas Sim. conseguimos ter assim um equilíbrio mais... Tem couvinha, normalmente, não é? Que eu digo sempre para as pessoas acompanharem. Sim. Não se esquecerem da parte dos legumes também neste dia. Sim. E se possível também podemos incluir a sopa na ceia de Natal, não há problema nenhum, e acaba por nos permitir acaba por nos permitir ter mais saciedade e não atacar logo ali as entradas, porque nós temos uma mesa de entradas, de prato principal e de sobremesa, ok? Que depois sobra, já vamos falar disso. Também vamos falar disso mais à frente, sim. Ok, então tu falaste em saciação. Achas que é importante nós estarmos conscientes disso e atentos a nós próprios nestes dias principalmente? Bárbara, fala-nos sobre isso, sinais do corpo, saciação, conta-me. Sem dúvida que sim, não só no Natal, mas certo. Ao longo de sempre, porque o facto de nós comermos muito rápido vai-nos dar uma sensação de que não estamos satisfeitos e vai-nos sempre dar a sensação que temos sempre fome. Okay. Por isso, dica-chave aqui também para esta altura é comer devagar, okay? Saborear, estamos à mesa com os nossos familiares, amigos, conversar, de forma a que temos de dar tempo ao cérebro. Vou dar aqui uma experiência sensorial a quem nos está a ouvir. Deixem o molotov derreter no vosso céu da boca. Não engulam que é um bocado isso, não é? Nós tentarmos que os alimentos fiquem um pouco na nossa boca. Isso vai tornar a experiência muito mais saborosa. Eu falava contigo disso em off, Bárbara. Eu sinto que às vezes eu tenho essa dificuldade. E o meu filho de 5 anos, as crianças comem mais devagar que nós, principalmente aquelas que não dão tudo por comer, ok? Que é o caso do Santiago. E às vezes eu digo, Santi, eu não quero que tu comas rápido, eu só quero que comas seguido, porque senão aquela refeição demora imenso tempo, não é? É só seguido. E às vezes eu acabo muito primeiro que ele, nós já almoçamos sempre juntos. E ele já me disse isto mais que uma vez, sabes? Tu tens que saborear. Não é? Ou seja, a verdade é que temos ali o 8 e o 80. Não é? Ele come muito devagar, eu se calhar como muito rápido. E ele ajuda-me a fazer isso, percebes? Ele ajuda-me às vezes a abrandar um bocado nesse sentido, porque eu sinto que às vezes engulo a comida e não a saboreio.
não é? A maioria, desculpa interromper, Força. mas a maioria das pessoas que eu tenho em consulta efetivamente comem muito rápido. Aquilo que eu digo sempre é tentem comer em talheres de sobremesa, talheres um bocadinho mais pequenininhos, porque levam menor quantidade à boca. Boa dica. E vai-nos dar aqui Sim. tempo para conseguir E consumir. é mesmo, nós falamos muito do mindfulness, não é? Da atenção focada, e nós vivemos o presente. Eu tenho dado, por acaso tenho que começar a falar mais disso aqui, porque acho que é mesmo importante abrandar, Bárbara, andamos aqui numa correria. E eu tenho dado muitas dicas de gestão de stress aos meus pacientes e muitas vezes peço para eles aplicarem nas rotinas do dia-a-dia, por exemplo, na refeição. Ou seja, numa fase da tua refeição, seja a sopa, seja a sobremesa, tenta fazê-lo o mais consciente possível, o mais devagar possível, não é? Para, efetivamente, a vida não correr e nós nem nos apercebermos daquilo que aconteceu no nosso dia-a-dia. E isto ainda por cima é uma dica para nós termos uma alimentação mais equilibrada. Sim, sem dúvida. É consciencialização daquilo que estamos a consumir mesmo. Sim. E estar ali com calma, mas hoje em dia quase à fama, sempre a correr. Certo. Acaba sempre por... Nós bebemos o café sem sentir quase sabor, nós comemos o quadradinho de chocolate, trincamos e engolimos. Não. E depois já temos definido que ok, temos que comer aquilo, é aquilo que vamos comer, e depois se até está na mesa ainda vamos petiscar mais um bocadinho. Certo. E também passa um bocadinho por aí, consumir aquilo que apenas nos é devido, digamos. Certo. Boa. Para além desta questão de estarmos atentos, não é, aos sinais do nosso corpo, de percebermos efetivamente, e isto aqui não é só no Natal, mas eu estive a cozinhar, eu até lanchei, não é, antes da ceia de Natal ou do dia de Natal, não comi há mais de 3 horas, não é? Será que eu tenho fome? Será que a fome é fisiológica ou é emocional? Não, pronto. Isso também é uma grande batalha, tentar perceber a diferença entre a fome física e a fome emocional, porque nem sempre as pessoas o conseguem fazer. Mas ter esta consciência, há quanto tempo eu comi? O que é que eu comi? E sentir mesmo, os sinais que o corpo dá, por exemplo, se a nossa barriguita começar aqui a fazer um bocadinho de barulho, a cabeça ficar assim a doer, aí sim podemos considerar que é uma fome física, porque realmente está aqui a faltar algo. Agora, se acabamos de comer há cerca de 1 hora, apetece-nos aquele alimento específico, aí sim é uma pista, não é? Uma fome emocional. E acho que, tendo em conta, não acontece em todas as casas, mas na maioria das casas nós não comemos nunca quase com fome fisiológica, não é? E muitas vezes, aliás, quando a nossa barriga ronca, nós até ficamos desconfortáveis, e é só um sinal de que precisamos de nutrientes, não é? Aquilo que tu estavas a partilhar agora. Por isso é escutarmos, é estarmos atentos a esses sinais, é fazermos estas continhas, não é? Há quanto tempo eu comi, faz sentido eu me apetecer isto, vou comer uma rabanada antes do bacalhau. Quando é fome emocional é aquele alimento específico. Nunca é, por exemplo, uma sopa, a menos que a pessoa goste mesmo muito de sopa. Isso. É sempre ali um docinho, um chocolatinho que apetece naquele momento, e aí sim, calma, que isto é fome emocional. No entanto, se for uma coisa que esteja a apetecer mesmo muito, eu sou apologista completamente de, ok, vou comer em quantidade moderada, porque senão mais tarde estar sempre a batalhar contra. É o que tu dizias, quando nós restringimos muito, depois isto vai dar em outras questões de ansiedade e estas compulsões, não é? Exatamente. Ok. Depois, temos o petiscar, porque eu estava a falar no início daquilo que é a quantidade de comida que nós fazemos, porque, pensem, nós vamos fazer, por exemplo, os bilharacos, não é? Nós vamos fazer uma cabaça inteira, porque assim, nós não vamos fazer só 1/4 da cabaça, ou seja, são muitos bilharacos, é só um exemplo, não é? Vamos fazer as rabanadas. Nós compramos um cacete, não vamos fazer meio cacete, ou seja, não fazemos uma rabanada para cada pessoa. Porquê? Porque é assim no Natal, não é? E isso pode dar tendência a este petisco. O que é petiscar, Bárbara Plácido? Ajuda-nos, e como é que nós podemos contornar o petiscar? Pronto, nós temos sempre disponível à mesa, numa mesa de Natal, normalmente está sempre ali o alimento disponível, ou seja, estamos a conversar, até nem estamos sentados à mesa, mas vai e tira um punhadinho de frutos secos. E depois vai. Até a frutos secos, é inofensivo, não é? É inofensivo e não é? É um bom alimento em nível nutricional, mas não deixa de ser calórico, rico em gorduras boas.
E se nós não precisarmos? Temos de ter sempre cuidado com a parte da quantidade. Verdade. Frutinhos secos, um queijinho, um presuntinho. E isto antes, ou seja, antes de tudo começar. Porque depois ainda vem a refeição toda. Por isso é que o petiscar também é um dos comportamentos muito comuns nesta época, e não só. Certo. Mas é um Sempre comportamento temos que deve ser evitado. convívios, não é? Sempre temos convívios. Sim, Normalmente sim. nós colocamos as entradas um bocadinho antes, depois é que nos sentamos e então, mesmo nós que estamos a preparar a refeição, isso muitas vezes acontece, não é? Este queijinho é mesmo bom. Pimba, pai, 4 bocados antes de Antes de ir para a mesa. que é um bocado isso, não é? Devemos evitar, principalmente nesta fase em que nós sabemos que vamos comer mais variedade de alimentos, e aqui é sempre este bom senso da quantidade e não tanto daquilo que tu vais comendo, é isso, Exatamente. Bárbara? Exatamente, é ter o bom senso de termos aqui, ok, apetece-nos, vamos comer, mas nas quantidades que nos são devidas. Eu até daria a dica da sopa quando tu falas antes da refeição, porque a verdade é que, imagina, nós estamos, eu estou a falar no preparar, porque eu própria, quando cozinho, que é raro, é verdade, porque eu tenho um ótimo cozinheiro lá em casa, mas quando eu cozinho eu tenho muito essa dificuldade. Por exemplo, o quase não prova aquilo que cozinha, eu provo tudo. Pois. Estás a perceber? E às vezes é um bocadinho isso. Se eu estou a sentir que já, quer dizer, nós vamos para a mesa, ou seja, vamos para a refeição já saciados, que é um facto, não é? Só que não deixamos de fazer a refeição na mesma. De todo, não é? Até Estivemos a cozinhar. é porque depois temos vamos nos sentar e descontrair, que é um bocadinho isto. Opa, se eu estou a sentir isto e que eu não estou com fome fisiológica e estou a ter este comportamento, vou-me sentar um bocado, vou comer uma sopa que passa-me logo à vontade. Será por aí, Bárbara? Pode ajudar. A sopa ajuda, sem dúvida, a controlar a fome, ok? E se calhar, em vez de comermos 3 ou 4 bocados de queijo, como estávamos a falar há Certo. pouco, se calhar só comemos um. Isso. E mesmo assim saboreamos e sabe-nos bem aquilo que estamos a comer. E eu no acho momento. que a palavra central do nosso programa de hoje é mesmo saborear. Sim, Não é? saborear e equilíbrio. Acho Isso. que são duas palavras bastante Porque importantes muitas neste vezes eu sinto que nós comemos, muitas vezes por gula, porque é uma coisa que nós gostamos muito e não saboreamos. Eu sinto Exatamente. isso muitas vezes. Aliás, as vezes que eu saboreio é quando eu tomo consciência disso e Calma. abrando. Isso, é mesmo por aí. Ok, estas acho que são as dicas que são importantes termos em conta nesta época mais natalícia, e obrigada pela tua partilha, Bárbara. Tu falaste que gostavas muito de ginásio, Sim. não é verdade? Será que o exercício físico faz sentido nesta fase do ano? Então, O que é que conta-nos. acontece? Nesta fase é muito importante continuar a prática de atividade física, e se não for uma pessoa que é praticante habitual, pode sempre fazer uma caminhada com a família, por exemplo. Porque Não nesta fase o que acontece é suspender. Porquê? Porque as pessoas começam, ok, tenho que fazer aqui umas compras, prendas, ok, ginásio de lado. Ou seja, vamos sempre Dezembro arranjando não aqui vou marcar. desculpas, Isto acontece, desculpa interromper-te, Bárbara, isto acontece agora e no verão. Sim. Ou seja, a pessoa malha, tipo, agosto Agora já não vou. Já não preciso, porque depois em setembro como recomeço e depois... Fala-me destas paragens e do risco que nós corremos. Isto é muito altos e baixos. Épocas altas, setembro e janeiro, porque é aquela altura em que as pessoas se preocupam mais. E depois em setembro recomeço, porque tem ali a paragem do verão, das férias. Certo. E depois do Natal e da passagem de ano e dos Reis, vá. Ainda há muita gente que também ainda diz, Certo. já tenho aqui a consoada dos Reis, e só Sim. depois é que começam aqui o projeto. E nós sentimos muito isso em consulta, nós nutricionistas, porque realmente é quando mais somos procurados. É nesta altura. Em janeiro é pós-festas. loucura. Sim. Não é? E é loucura, e mesmo a nível da nossa saúde física. Nós estamos a falar de equilíbrio para nós mantermos uma vida saudável, mas estamos a falar, nós temos o colesterol, temos outras doenças que vocês próprios atuam nesta orientação para minimizar, não é? Isso também sobe depois destas épocas mais difíceis a nível do controlo? Não é geral, não é? Mas há uma tendência de subida. Ok. Aquilo que eu considero importante é que as pessoas não achem que em janeiro é que se recomeça. Acho que até em dezembro é uma boa altura para começar. Porquê? Porque estas dicas que nós estamos aqui a falar são dadas em consulta. Certo. Ou seja, em vez de já irmos
completamente a zeros, digamos, para janeiro. Verdade. Não, já vamos com alguma reeducação alimentar e já conseguimos fazer aqui algumas escolhas que depois também já vão ser positivas para o resto do ano. Já vamos com algumas aprendizagens, digamos. E Já aqui é um tiras. bocadinho tu falavas no início do programa, não é? O perdido por 100, perdido por 1000. Exato. Não. E isso às vezes acontece-me também em alguns objetivos terapêuticos. Imagina, definimos algumas atividades prazerosas e esta semana não fiz isto, não fiz aquilo, também não vou fazer isto. Não. Não podemos viver sempre no prejuízo, não é? E isto do perdido por 100, perdido por 1000 não é verdade. Não é? E eu até posso ter comido um bocadinho de cada sobremesa naquele jantar, mas isso não significa que eu não vou tomar um pequeno almoço equilibrado e completo outro dia. A seguir, exatamente. Porque lá está, se nós consultarmos se calhar um nutricionista antes das festas, se calhar já não vamos com este pensamento. Não consultando, ou pronto, Sim. acabamos por ter esta tendência de compensar, não Sim, é? E mesmo quem já é seguido a nível de consulta, muitas vezes tem este pensamento que é, ok, estou num jantar e é perdido por 100, perdido por 1000, por isso é que eu também reforço muito a ideia de não nos restringirmos a 100%, ou seja, aquele plano alimentar rígido. Isso, não é, e aquela ideia dos dias livres, não é? Não sou nada apologista desses Todas dias. as nutricionistas competentes que eu conheço reviram os olhos, porque é muito mais importante um equilíbrio ao longo da semana do que ter um dia livre. Sim, não faz qualquer sentido, porque nós podemos estar a semana toda em restrição calórica, que chegamos ao fim de semana, se nós comermos tudo o que nos aparecer à frente, porque estivermos tão restritos Vamos causar danos. Vamos, e depois vamos consumir muitas coisas que se calhar naquele momento que nos apeteceu durante a semana íamos comer apenas uma porção, por exemplo. Chegamos ao fim de semana, é uma, é duas, é três, porque como não comi naquele dia, vou-me permitir comer aquilo que me apetece no fim de semana, e as coisas depois acabam por não surgir, os objetivos acabam por não surgirem. A frustração e é uma bola de neve. Exatamente. No sentido contrário àquilo que nós queremos encaminhar. Cara Bárbara Plácido, e as sobras? Ora bem, as sobras são outro grande problema. O que é que nos tens a dizer sobre as sobras? Pronto, o que é que nós devemos fazer com as sobras? Podemos também despachá-las para a casa dos convidados, ok? Boa. Pronto, menos nós temos alguma dificuldade em nos desfazermos daquelas coisas boas, mas é uma boa prática. Quem quer levar, dividir os tupperwarezinhos, não é? Já levar, no dia seguinte já tem almoço ou jantar feito. Certo. Podemos também incorporar aquilo que sobrou noutras refeições, por exemplo, o bacalhau que sobrou, fazer outro tipo de confeição sem ser o típico bacalhau da consoada. Podemos também fazer o farrapo velho. Certo. Que é muito bom. Se realmente sobrou assim imensa coisa, também podemos congelar, ir descongelando e comer ao longo do tempo. Regrado. Exatamente. Boa. Não precisamos de estar ali a comer tudo o que temos aqui disponível. Porque é o que eu costumo dizer. O problema não é o Natal, não é a passagem de ano, mas sim o tempo que passa entre o Natal e a passagem de ano. O que é que vai ser o meu pequeno almoço no 25? Eu tenho um problema com isso, não é? Está tudo na mesa. Exatamente. Na verdade, nós levantamos a mesa e as sobremesas ficam lá. Isso não é nada positivo. Por isso, as sobras são uma coisa este que Natal vou pensar guardadas. em ti, Bárbara. Fico contente. Devem ser guardadas e distribuídas por quem está ou congeladas para depois comer. É isso? Muito bem. Eu pedi à Bárbara, olha, era giro nós falarmos de algumas receitas mais saudáveis sobre, nesta época natalícia, algumas adaptações. E o que é que tu me disseste, Bárbara? Eu não sou muito apologista de fazer receitas diferentes aqui, porque nós vamos sempre acabar por consumir aquelas que realmente nos apetece. Ou seja, na mesa vai ser no dia a seguir. Na mesa eu tenho as rabanadas saudáveis, não é? Sim. Que posso comer para aí 3, só que não. Não é? Também. E tenho as outras. Vocês acham que nós não vamos comer das outras também? Não é? Acabamos por consumir em duplicado, digamos, porque vamos consumir na mesma as outras. Certo. Okay? E também para provar até, vamos ver se realmente isto até é bom, como dizem e como na receita está aqui tão dito. Por isso é que eu digo sempre, é preferível fazer a receita original e ter alguns cuidados na receita original, certo, do que propriamente estar a fazer as típicas rabanadas saudáveis que não levam só açúcar XPTO ou levam ou são fritas em óleo XPTO, por isso tem que ser tudo regrado, mas
quanto peso. Ok. Quando tu reuniste aqui algumas dicas a esse nível, ou seja, partilha connosco, para quem nos está a ver e ouvir, algumas sugestões de adaptações, não é? Ou seja, de cuidados que nós podemos ter nas receitas tradicionais. Força. Pronto. Aquilo que eu acho que não, pronto, faz alguma diferença, mas não faz assim uma diferença total. Pronto, podemos sempre substituir aqui a fritura das rabanadas, por exemplo, pelo forno. Ok? Não vai ficar igual, é certo, fica um bocadinho mais seco. Sim. Mas pronto, se houver aqui necessidade, mesmo a nível de saúde, porque aqui já nem estou a falar em termos calóricos, mas sim de saúde, reduzir aqui a parte das gorduras, isto pode ser uma boa opção, uma excelente opção. E até depois ter uma calda mais saudável para não ficar tão seco. Exatamente. Digo eu que não percebo nada disto, não é? Sim. Ok. Relativamente à parte do açúcar, também podemos retirar aqui um bocadinho do açúcar, utilizar, por exemplo, tâmaras também para adocicar. Ok. Mas lá está, volto a frisar, isto numa de ser mais saudável em pessoas que têm até problemas associados. Que aí temos que ter muito mais cuidado, não é, Exatamente, Bárbara? Exatamente. Boa. Ok. Depois, na parte das entradas, podemos incluir aqui entradas um bocadinho mais saudáveis também, e não ser só aqueles queijos mais pesaditos e tal. Podemos aqui também colocar alguns frutos secos, como falei há bocadinho também. Que também têm que ter contenção, Exatamente. peso, conta e medida, isso. Aqui o hummus, por exemplo, fazer uns patês um bocadinho mais saudáveis, até com um queijo um bocadinho com menos gordura, ok? Em vez das típicas maioneses. Pronto. E depois, na parte das sobremesas, também incluir aqui um bocadinho de fruta, que é sempre precisa, tem sempre muitos nutrientes, bastante fibra. Sim. Ou seja, também nos ajuda a dar aqui um bocadinho de saciedade e a ocupar também um bocadinho do prato que falei há bocadinho. Sim. Fica super giro, não é? As uvas e aquelas coisas ali no meio das nossas tábuas, ou seja, são essas as dicas, certo, Bárbara? Algumas sugestões que nós podemos ter em conta quando estamos a confeccionar ou a fazer a nossa emenda do Natal, não é? Ou seja, percebermos o que é que podemos substituir na fritura por outra forma de confecção. Exatamente. Isso pode fazer a diferença depois no valor nutricional da sobremesa, é isso. Sim. Depois, tendo em conta o açucarado, porque é um doce, o doce tem que saber a doce, não é? Sim. Percebemos que nutriente natural, não é? Ou mais saudável nós podemos introduzir sem ser só o açúcar. Exatamente, fazer as duas, fazer o aqui equilíbrio. Uma balança, ok, tanto o açúcar com as tâmaras ou com... E a fruta também é doce. E a fruta também podemos utilizar para adocicar, por exemplo, a banana é possível adocicar também várias sobremesas com a banana, desde que não tire aquele sabor característico, é isso que temos que também ter em conta, porque senão depois lá está, é a velha história, vamos sempre para a tradicional. Sim, comemos um bocadinho daquela, não é? Sim, e depois, pronto, isto aqui são algumas sugestões de como é que nós podemos equilibrar sendo felizes também, exatamente. Porque a questão é essa, nós não queremos que este Natal seja menos quentinho nesse sentido, mas também queremos que usufruamos, mas em consciência, exatamente. Certo, Bárbara? Em relação a esta postura e esta consciencialização, aquilo que tu dizias, antes, quanto mais bem preparados nós estivermos informados sobre as coisas, melhor vai correr esta época, porque depois, quando nós vamos tipo no final de janeiro à procura da consulta, nunca é tarde, por isso procurem, ok? Mas já existem aqui muitos hábitos, muitas rotinas que é mais difícil de mudar, sim. Sim, isso, assim, quanto mais cedo melhor, porque assim, eu não considero que de uma consulta para a outra a perda de peso seja a coisa mais importante, isto quando vem em consultas de emagrecimento. Não. Então, por exemplo, o simples facto da pessoa já conseguir incluir uma sopa anteriormente não incluía na sua alimentação, isto já é um ganho enorme. Sim, estas mudanças de hábitos mais saudáveis, não é? Nós temos que olhar para isto também desta forma e não só, ok, perdi peso ou não perdi peso. Certo, okay? Porque muitas vezes o peso nem é gordura, não é? Exatamente, nós temos aqui retenções de líquidos, então nós mulheres, pronto. Sim. Por isso é muito importante perceber que é preciso mudar hábitos e não só tirar aquele alimento específico ou fazer aquela mudança específica que é isso que vai alterar. Não, é devagarinho irmos conseguindo alterar hábitos, reeducar o nosso organismo, certo, de forma a conseguirmos resultados duradouros também. E isto é algo consistente, ou seja, nós muitas vezes quando buscamos a ajuda, a Bárbara, nós queremos uma magia, não é? E também, eu trabalho muito isto também em consulta e acredito que vocês nutricionistas também. Isto tem que existir uma responsabilização também por parte do paciente, não é? Porque nós temos o saber,
teórico, nós temos a empatia, nós temos o não julgamento, mas não somos nós que vamos introduzir a sopa. Exatamente. Não é? Nós sugerimos, Certo. o trabalho de casa tem que ser feito. Mas depois é o paciente, e o mudar hábitos para nós já é um desafio, não é, Bárbara? Porque nós estamos a falar aqui na sopa porque era uma temática que nós queríamos frisar, porque achamos que ajuda muito nesta saciação, e a sopa está na nossa cultura, é um facto, mas quando nós somos crianças, porque depois nós crescemos e somos tão atormentados com a sopa, ou seja, ela é passada de uma forma não positiva, que isto é uma dica para os papás e para as mamães. Exatamente. Muitas vezes só as crianças na mesa, isto também acontece às vezes em minha casa. No outro dia o Santiago disse, a tua sopa, Pois. mas assim, a tua sopa, Nós é que temos que ser o exemplo e para eu, eles. a mãe hoje não tenho, também não como. Pois. E é verdade, não é? Ou seja, o que nós queremos dizer é que estes hábitos não se mudam de um dia para o outro, e é importante nós olharmos para a sopa de uma forma positiva. Exatamente, porque lá está, quando somos pequeninos tem-se de comer a sopa até ao fim, e isto também acaba por nos comprometer aqui um bocadinho os mecanismos de fome e saciedade, porque nós a certo ponto já não conseguimos Não fica nada no prato. Exatamente, não conseguimos perceber quando é que estamos satisfeitos ou não, porque desde pequeninos fomos como que obrigados ou ensinados ou educados a comer tudo o que estava no prato. Certo. E se não comêssemos acabávamos pronto, a ver ali assim uma zangazita ou Certo. assim. E isso não é positivo, porque a criança tem que ter também Esta autoconsciência, a não é? autonomia de conseguir perceber se realmente está bem ou não. Obviamente que temos que estar atentos ao desenvolvimento. Sim. Se o desenvolvimento estiver a decorrer de forma correta com a alimentação que Está satisfeito, está tudo certo. Exatamente. Não é? E aqui é um bocadinho isto também nestas épocas mais específicas, nós percebermos há alturas em que queremos tanto também experimentar aquela coisa, não é? E já comemos não sei quantas, que estamos a comer em esforço. Exatamente. Nós ficamos com desconforto no abdômen. Acabamos por ficar infartados, inchados. Certo. E não há essa necessidade, porque, por exemplo, nós até temos o jantar do dia 24 e o almoço do dia 25. Podemos ir dividindo, ok, vamos comer estas sobremesas no dia 24 certo. e no dia 25 aquelas. E não fazer vezes 2. É verdade. Okay? É verdade. Depois andamos meio enjoados ao outro dia, essas e é coisas. perfeitamente normal, porque o corpo também... Sobrecarregamos também todos aqueles nossos órgãos que estão a eliminar estas toxinas. Eles pensam assim, não, mas o que é isto? Tenho que trabalhar 3... Nossos rins, o que é que se certo. passa? Certo. Aqui. Por isso, temos 8 minutinhos, isto aqui passa a voar, Bárbara, mas lembrar da hidratação, agora que tu falaste também dos rins, que é importante para ajudarmos os nossos rins, não é? Exatamente. No pós é muito importante aqui que haja uma boa hidratação. Sim. Seja com água, com chás, sem açúcar, obviamente. Sim. Mas haver uma boa quantidade de água ingerida. O que é que tu gostavas ainda de dizer nestes minutinhos que nos faltam a quem nos está a ver e ouvir? Pronto, eu até tenho aqui assim uma frase meio que feita. Diz lá a tua frase. Até vou ler. Força. Que é, não é um problema permitir-se um prazer momentâneo, apenas é necessário procurar equilibrar as escolhas saudáveis ao longo do dia. Ou seja, não vamos deixar de ter aquele prazer do dia de Natal, de passagem de ano, mas com conta, peso e medida, que foi equilíbrio, que foi isso que sempre falei desde o início. E é o nós nos permitirmos, se é uma coisa que nós gostamos e não confeccionamos sempre, ou durante o ano inteiro, que também podemos fazê-lo, porque, e não falámos desta dica, mas eu acho que também pode ser uma boa sugestão, ou seja, se eu não comer só aquelas sobremesas naquela época, se calhar não estou a dormir na noite entre amanhã vai haver milharacos, não é? Exatamente. Ou seja, nós nos permitirmos deixarmos um bocado de épocas, não é? E nos permitirmos saborear aquilo que nós gostamos e pensar isso que tu acabaste de dizer, não é? Não vou negar esse prazer, porque esta restrição, e tu falaste muito bem há pouco, leva muito a esta compulsão alimentar, e nós, psicólogos e nutricionistas, trabalhamos muitas vezes em equipa para trabalhar estas perturbações do comportamento alimentar, que são muito sérias, que não é uma questão de força de vontade, nem de escolha, não é? E que advêm muitas vezes destas questões, destes desequilíbrios, não é? Destas restrições, depois destruções, também cognitivas, obviamente, na autoimagem, mas que
quando nós somos muito restritivos em alguma coisa, seja no que for, mas neste comportamento alimentar, depois o que nós tendemos a fazer, 1 mês, 2, leva o tempo que demorar. Quando nós paramos esta dieta que estamos a fazer, a coisa complica-se e tu sentes que isso se descontrola, certo, Bárbara? Por isso é que eu, nas minhas consultas, tento sempre que as pessoas percebam que isto não é uma dieta, é uma reeducação alimentar. Certo. Permitirem-se de vez em quando a comer algo, não é preciso sentir culpa no dia a seguir. Isso. Evitar os dias do lixo, porque a comida não é lixo. É o dia Também. livre, não é? Nós, nesses dias A comida livres, não é lixo, é muito bom. que de facto não é, nós Certo. precisamos dela para sobreviver e há Certo. muita gente que, e principalmente com patologias de comportamento alimentar, que olha para a comida como se fosse uma ameaça Certo. e isso não é nada positivo. Nós temos, é óbvio que não podemos Esta ver só relação prazer. positiva com os nutrientes, não é, Sim, Bárbara? sim, nós temos que perceber que a comida precisamos dela para sobreviver. Certo. E muitas vezes tu sentes que o teu trabalho em consultório numa primeira fase é este. Sim, tentar fazer com que as pessoas percebam que não estamos em dieta, mas sim num regime alimentar variado. Eu até costumo dizer isto, que eu não gosto de dar planos muito fechados, eu prefiro dar muitas opções para a pessoa ir variando. Okay? Isso. Adaptado àquilo que são os gostos também de cada Exatamente, pessoa. porque isso é a primeira coisa que eu Vocês faço. têm que usar muita imaginação, Sim. não é? Ou seja, eu sei quais são as combinações, mas tipo, as pessoas gostam de coisas muito É diferentes, não tentar é? adaptar ao máximo aquilo que a pessoa já está habituada a fazer, mas Certo. de forma saudável. Certo. Okay? E não precisa de ser tudo ao mesmo tempo. Okay? Aos bocadinhos nós vamos conseguir lá. Por patamares também, não é? Exatamente. E esta dica também fica para estas festividades, ou seja, nós demos aqui algumas orientações, alguns pontos-chave, algumas coisas que podemos ter em conta, não significa que aconteça tudo neste Natal. Exatamente. Se acontecer uma, já é uma vitória, ou seja, já vai ser um Natal diferente do anterior, concordas, Exatamente, Bárbara? Concordo perfeitamente. É como as idas ao ginásio, as pessoas às vezes vamos 5 vezes por semana. É errado, é estabelecer metas alcançáveis. Sim, Okay? Por sim. isso, destas dicas, tentar pelo menos E 3. mesmo, tu falaste nas caminhadas, Bárbara, e eu acho que é importante também frisar isso. Muitas vezes nós dizemos que é muito importante aliarmos a atividade física à alimentação saudável, e claro que é. O exercício físico ajuda-nos a libertar imensas coisas que conseguimos libertar no sono profundo, mas se tivermos muito stress, muito cortisol, é muito difícil conseguir isso, porque às vezes o sono nem tem qualidade, não é? E não temos que ir todos para o ginásio. Nós podemos praticar um exercício físico, nós podemos ir nadar, nós podemos ir caminhar. Temos que ter atividades prazerosas e temos que fazer alguma atividade física adaptada aos nossos gostos e àquilo que nós melhor saboreamos esta parte, para não ser um sacrifício. Exatamente, e para contrariar aqui um bocadinho o sedentarismo também. Isso, porque depois, nestas festas, nós depois também vamos para o sofá ver os filmes. Quem nunca viu sozinho em casa no Natal, que levanta a mão. E jogar as cartinhas. E pronto. Isso. E depois, para além de irmos petiscando, que já falámos aqui que não podemos fazer, Pois, não é? depois está lá tudo Nós disponível. mexemos. Como é que nós fazemos a digestão do triplo das coisas que é suposto comermos? E é normal que no dia a seguir a pessoa fique, efetivamente, se não fizer nenhum tipo de exercício Certo. e não beber a água que é devida, acaba por se sentir um bocadinho Por mal isso, disposto, principalmente depois do almoço, não é? Vão dar uma digamos. caminhada, vão ver as Sim, luzes da exatamente. cidade. Agora tantos mercadinhos de Natal. Isso. Muito giro, tudo cheio de luzes de Natal. Por isso, Certo. ir conhecer estes novos mercadinhos Fica também. a dica, está bem, da nossa nutricionista. Vão caminhar, façam alguma coisa por vocês, podem fazer jogos em família mais Exato, mexidos, também. sem ser só a carta. Ou seja, tentarmos ter aqui um equilíbrio entre aquilo que eu vou ingerir, a minha consciência disso, não é? E aquilo que eu vou fazer depois. Exatamente. É um antes. Pronto. E em relação também a estas dicas que a Bárbara partilhou connosco, o se desfazerem de algumas coisas, ou congelando, ou partilhando com quem fez a refeição connosco, eu acho que também é importante. Porque nós somos acumuladores e a comida não é exceção. E muitas vezes até demoramos algumas horas a preparar aquilo e até parece que custa, não é? Não deem, porque a verdade vocês não vão comer aquela travessa de letria, por amor de Deus. Ou Aquilo... se calhar até vão e não deviam, é mais por aí. Isso, vocês não precisam daquela travessa de letria, por isso é um bocadinho por aí. Terminamos então com esta frase que a Bárbara partilhou connosco, não é? Não é
de verdade um problema nós permitirmos saborear, seja o que for, mas quando estamos a falar de alimentos, aquele doce, aquele petisco que nós tanto gostamos, não é? Aquele queijinho com um bocadinho de compota ou o que for, é a forma como nós fazemos, não é? A quantidade que nós ingerimos e depois a culpa, aquilo que eu vos disse no início, a culpa efetivamente tem uma função, que é nós fazermos diferente. Se vamos fazer igual, o que é que serve a culpa, não é? Libertem isso e sejam mais felizes este Natal. Bárbara, muito, muito obrigada. Um beijinho muito, muito grande. Quero ter-te aqui no Pausa em breve, mas sobretudo obrigada pelo teu saber partilhado e por aceitar este desafio. E obrigada eu pelo convite, gostei muito de estar cá. Um beijinho muito grande. Um beijinho, obrigada. Drop the bass. Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.